adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos o nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos o nosso viver, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos o nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos o nosso viver, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, onde flui o amor. Saudamos cordialmente a você que acompanha esse momento de culto cristão. O culto público cristão é um momento especial para adorar, louvar, agradecer e fazer súplicas ao Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas é também e principalmente um momento para ouvir a pregação da palavra de Deus. Palavra que nos questiona, pode nos salvar do pecado, do diabo e da condenação eterna. E pode nos consolar com a esperança do perdão e da vida eterna em Cristo Jesus. Bem como pode nos orientar para uma vida agradável a Deus, uma vida de amor e serviço ao próximo. Nossa gratidão aos que serviram no preparo deste culto online. Pastor Renato Hannes, pela pregação da palavra. Pastor Renato é capelão da UBLA Santa Maria e membro da Congregação Luterana Cristo de Santa Maria. Agradecemos a Juliane Bassi pela confissão dos pecados, ao Sérgio Languinski Júnior pela leitura da palavra, a Tânia Neuer Meller pelo momento de oração, Patrick Souza e Paulo Languinski pela música, e ao estagiário em teologia Mateus Onesorg Hertz pela edição do culto. E lembramos também que os cultos presenciais com Santa Ceia estão sendo realizados todos os domingos às 9 horas. E a participação nesses cultos é limitada. Por isso é necessário agendar a participação comigo pelos fones 3221 6339
ou 99735-1760. Que a paz de Deus em Cristo esteja com você. Na Bíblia Sagrada, no Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 7, está escrito: só Deus pode perdoar pecados. Sabemos também pelas Sagradas Escrituras que todos são pecadores, que o pecado pode nos levar à condenação eterna. Somente o perdão de Deus, perdão que Ele concede por meio de seu Filho Jesus Cristo, nos livra da culpa do pecado e nos concede vida eterna. Confessemos, pois, a Deus os nossos pecados, pedindo o seu perdão em nome de Jesus Cristo. Deus Pai, sou pecadora e dependo totalmente da Tua graça, misericórdia e perdão. Creio que se confessar com sinceridade o meu pecado, o Senhor me purificará e me deixará limpa. Confesso que pequei de muitas formas, por pensamentos, atos e omissões. Fui orgulhosa e egoísta, pensando somente no meu bem-estar, e não me importei com o meu próximo. Pai, tenha piedade de mim e não me afasta da Tua presença. Guia-me pelo poder do Espírito Santo e me ajude a usar meus dons e bens de forma agradável a Ti e para o bem do meu próximo. Somente o Senhor conhece o meu coração e sabe todas as minhas necessidades. Em nome de Jesus, meu Salvador. Amém. Você reconhece sinceramente que é pecador diante de Deus? Está arrependido dos seus pecados? Crê que somente pela sua fé em Jesus Cristo terá o perdão de Deus? Sim? Então, como ministro da palavra, anuncio o perdão de todos os seus pecados, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Que a paz esteja com você. A leitura bíblica para este culto está registrada na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículos 1 a 11. E fazemos a leitura na Bíblia Nova Tradução na linguagem de hoje. Meus irmãos, quero que vocês saibam a verdade a respeito dos dons que o Espírito Santo dá. Vocês sabem que quando ainda eram pagãos, vocês eram desviados de várias maneiras para a adoração dos ídolos, os quais não têm vida. Por isso, precisam compreender que ninguém que diz que Jesus seja maldito pode estar falando pelo poder do Espírito de Deus. E que ninguém pode dizer Jesus é Senhor a não ser que seja guiado pelo Espírito Santo. Existem tipos diferentes de dons espirituais, mas é um só e o mesmo Espírito que dá esses dons. Existem maneiras diferentes de servir, mas o Senhor que servimos é o mesmo. Há diferentes habilidades para realizar o trabalho, mas é o mesmo Deus que dá a cada um a habilidade para fazê-lo. Para o bem de todos, Deus dá a cada um alguma prova de presença do Espírito Santo. Para uma pessoa, o Espírito dá a mensagem de sabedoria, e para outra, o mesmo Espírito dá a mensagem de conhecimento. Para uma pessoa, o mesmo Espírito dá a fé, e para outra dá o poder de curar. Uma pessoa recebe do Espírito poder para fazer milagres, e outra recebe o dom de anunciar a mensagem de Deus. Ainda outra pessoa recebe a capacidade de fazer a diferença entre os dons que vêm do Espírito e os que não vêm dele. Para uma pessoa, o Espírito dá a capacidade de falar em línguas estranhas, e para outra, ele dá a capacidade de interpretar o que essas línguas querem dizer. Porém, é um só e o mesmo Espírito quem faz tudo isso. Ele dá um dom diferente para cada pessoa, conforme ele quer. Vem, Espírito
da perdição nos leva à mansão da paz. Grande Mestre, Consolador, teu poder em nós se mostre, regenerador. Vem levar em teus amados filhos de selo, reconduz os transviados ao pastor Jesus. Grande Mestre, bom Consolador, teu poder em nós se mostre, regenerador. Tu opera em nós os povos, gera conversão, dá-lhes pensamentos novos, novo coração. Grande Mestre, bom Consolador, teu poder em nós se mostre, regenerador. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, também o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo esteja com cada um de nós quando nós vamos meditar na palavra de Deus, dando destaque especialmente ao texto de 1 Coríntios, capítulo 12, o versículo 3, que diz assim: ninguém pode dizer Jesus é Senhor a não ser que seja guiado pelo Espírito Santo. A igreja cristã, ela costuma usar confissões de fé para, resumidamente, expressar aquilo que ela crê. A Igreja Evangélica Luterana do Brasil, ela utiliza 3 credos, ou seja, 3 confissões. O credo apostólico, que é mais conhecido, também utiliza ainda o credo niceno e também o credo atanasiano. No credo apostólico, a terceira parte, que diz assim: creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, há uma explicação a respeito disso. E ali então diz assim: creio que por minha própria razão ou força eu não posso crer em Jesus Cristo, meu Senhor, nem vir a Ele. Mas é o Espírito Santo que me chamou pelo Evangelho, me iluminou com os seus dons, santificou e conservou na verdadeira fé. E assim como Ele faz comigo, Ele também chama outras pessoas, Ele chama outras pessoas também e congrega, ilumina e santifica a fé verdadeira. E nessa cristandade Ele também nos mantém na fé e nos alimenta para que tenhamos a vida eterna. Então isto é a nossa declaração, o nosso resumo de fé em relação à ação de Deus Espírito Santo. Mas quando falamos de Deus Espírito Santo, nós muitas vezes temos perguntas, temos dúvidas, e às vezes as pessoas também vêm com suas dúvidas para nós. Por exemplo, quem é Deus Espírito Santo de fato? O que é ter o Espírito Santo? Essa é uma pergunta muito interessante. Ter o Espírito Santo significa logo a pessoa precisa manifestar isso? É o que muitas pessoas creem. Como é que o Espírito Santo age em nós? Quais meios ele utiliza? Isso também é importante sempre perguntarmos. Será que a Igreja Luterana tem o Espírito Santo? Eu já ouvi em outros momentos da minha vida, assim, algumas pessoas dizerem: a Igreja Luterana não tem o Espírito Santo, porque não tem aquela coisa da gritaria, do falar em línguas, ou das curas com hora e dia marcado. Mas é interessante que a gente entende pela própria palavra de Deus que a ação de Deus Espírito Santo é muito mais do que isso, E como o Espírito Santo se mostra e manifesta? Também são perguntas. E o que são dons do Espírito Santo?
Para tentar entender um pouco melhor isso, nós vamos utilizar também o livro de Concórdia, especialmente uma parte dentro dele, que é a Declaração Sólida. Nós, quando somos confirmados ou também fazemos a nossa profissão de fé, muitas vezes naquele dia, naquele momento é dito assim, e você acredita naquilo que está resumido lá no livro de Concórdia de 1580? Então esse é o livro de Concórdia, né? E ele traz o Catecismo de Lutero, o Catecismo Menor e também o Catecismo Maior. Ele traz também a Confissão de Augsburgo, seus artigos de 1530, e depois as defesas também e outros textos dessa Declaração de Augsburgo, conhecidos como Apologia. E tudo isso foi resumido, né? Ou melhor, foi juntado no ano de 1580 e depois chegou até nós também, né? Por meio de traduções para a língua portuguesa. E esses textos, eles ajudam a gente também a compreender qual que é a visão da Igreja Luterana sobre a ação de Deus Espírito Santo. E certamente a gente pode ver assim, olha, você que é membro, né, nós que somos membros, ou outras pessoas que às vezes já conheceram a nossa igreja ou visitam ela eventualmente, de repente sabem que as marcas e talvez como o Espírito Santo age em nossa igreja, como nós entendemos, talvez é bem diferente, por exemplo, das outras igrejas evangélicas. Então isso a gente vai falar um pouco também. O que nós cremos sobre o Espírito Santo? Então, o Espírito Santo, a gente precisa lembrar que ele é o responsável por nossa conversão, então, e também por fortalecer a nossa fé por meio da pregação da palavra e pelos sacramentos. É isso que nós dizemos, ou seja, pelo batismo e pela Santa Ceia. Mas nem sempre foi assim. Quando os primeiros luteranos que aderiram à Reforma, né, eles passaram a discutir, por exemplo, a ação de Deus Espírito Santo, eles se depararam com controvérsias. E aqui nós trazemos 4, então, que estão ali no livro de Concórdia. A primeira diz assim, que em relação ao Espírito Santo, alguns acreditam que o ser humano pode preparar-se em certa medida para a graça de Deus e até assentir com ela, ou seja, concordar com ela, né, mas de maneira fraca, de maneira débil. É assim que diz o texto. Né? Ou seja, que eu posso tomar o primeiro passo para ter a fé e necessariamente ainda não é a ação de Deus Espírito Santo. Há uma segunda opinião que diz assim, que Deus não precisa de meios para trazer o ser humano à fé. Ele não precisa atuar pelo batismo, Deus não precisa atuar pela Santa Ceia e Deus não precisa usar a palavra. Ele poderia usar uma outra forma de chegar ao ser humano e trazer ele à fé. Né? Então, essa era uma ideia também daquele tempo, mas que hoje em dia também continua permanecendo. Uma terceira ideia é aquela que diz que seria possível ao ser humano iniciar a sua conversão. E essa é chamada de erro sutil, podendo fazer este bem a si mesmo, porque nele habita um certo bem, né? Essa é a ideia, tomando o primeiro passo, mas que ele necessita do Espírito Santo para completar, então, a sua conversão e chegar à fé. E ainda há uma quarta opinião diferente, né? Que diz assim, que o homem não é tão afastado assim. Ele está bem junto de Deus, mas ele está somente muito ferido ou meio morto, podendo converter-se a Deus e permitir que o Espírito Santo haja em sua vida posteriormente. Né? Essa é uma ideia conhecida especialmente também como sinergismo, ou seja, eu posso então contribuir e fazer a minha salvação, chegar a Deus sem a ação do Espírito Santo. Então, a grande questão sobre o Espírito Santo, ela não reside realmente na questão dos dons espirituais. Isso, em geral, se entende como algo que já é fruto da fé. Mas a principal questão em relação ao Espírito Santo, na verdade, é no momento da conversão.
Então, como a gente viu, alguns dizem que eu não preciso do Espírito Santo, outros dizem, olha, eu só preciso em parte, ou o Espírito Santo só vai completar aquilo que eu quis fazer. Então, diante dessas ideias, a Igreja Luterana, na sua confissão, diz assim: em coisas espirituais e divinas, o intelecto, o coração e a vontade do homem irregenerado, ou seja, que não foi regenerado ainda, com as suas forças naturais, absolutamente nada pode crer, entender, aceitar, pensar, querer, começar, realizar, fazer, operar. E em absolutamente nada o ser humano pode cooperar, estando, ao contrário, inteiramente morto para o bem e corrompido. De modo tal que na natureza humana, depois da queda e antes do renascimento, não restou nem existe nenhuma centelhazinha sequer das forças espirituais e com o qual pudesse em si mesmo preparar-se para a graça de Deus ou aceitar a graça oferecida. E ele nem é capaz, para ela por si mesmo, e nem pode aplicar-se ou adaptar-se à graça. Nem pode, de suas próprias forças, por si mesmo, como se partisse dele, ajudar, fazer, cooperar quanto à sua conversão. Nem inteiramente, nem pela metade, nem com qualquer parte mínima ou diminuta, senão que é escravo do pecado. Muito bem. E ele também, o texto continua dizendo que daí o ser humano é prisioneiro do diabo, pelo qual ele é movido depois da queda. De sorte que o livre-arbítrio natural, segundo sua disposição e natureza pervertidas, é vigoroso e ativo apenas para aquilo que desagrada a Deus e lhe é contrário. Ou seja, por natureza, nas nossas confissões luteranas, então é isso que nós cremos sobre Deus Espírito Santo e sua ação sobre nós, na verdade nós não podemos tomar o primeiro passo e, pelo contrário, nós até fugimos da ação de Deus. E aí as confissões continuam dizendo assim: antes de ser iluminado pelo Espírito Santo, a razão ou o intelecto natural até podem possuir uma centelha obscura do conhecimento de que existe um Deus, como também da doutrina da lei. Mas isso, antes de serem iluminadas e ensinadas pelo Espírito Santo, é apenas estultícia e fábulas. Então, para a gente entender isso daqui um pouco, Assim, olha, nós podemos até ter um pouco da lei de Deus inscrita no nosso coração. Por exemplo, nós seres humanos sabemos que civilmente, talvez, ou por natureza, seria errado nós matarmos uma outra pessoa, Mas às vezes aquela pessoa que é lá de outra tribo, de outro país, talvez eu não considero ela como meu próximo e poderia fazer isso tranquilamente. Ou seja, se a palavra de Deus não me dissesse não matarás, e não matarás quem? Qualquer pessoa, inclusive a mim mesmo, eu não saberia. E se Deus Espírito Santo não falasse isso para mim? Ou seja, me deixasse claro que é pecado matar. E ainda também, que o ser humano, por natureza, ele considera estultícia e fábula a palavra de Deus. Ou seja, ele não dá valor, por natureza, à palavra de Deus. Ele foge dela, acha ela ridícula. E por natureza, o entendimento, o coração e vontade do homem natural e regenerado é oposto, então, a Deus e hostil a ele. E mesmo depois de regenerados, nós, seres humanos, ainda relutamos com Deus. Nós relutamos, e muito, em muitos momentos. Ou seja, por si, nós não podemos, então, nos converter e nem crer. Também afirma ainda a declaração sólida, da Confissão de Augsburgo, que a razão e o livre-arbítrio é capaz até certo ponto de viver vida externa honesta. Ou seja, na civilidade, no trato com as pessoas, a gente pode até viver uma vida externa honesta, correta.
Mas nascer de novo, no sentido espiritual, chegar-se a Deus para crer nele, para ter fé, não. Ou seja, nascer de novo e obter internamente outro coração, mente e ânimo, isso apenas o Espírito Santo pode operar. E aí nós vamos ver alguns textos bíblicos, né? Em Lucas, capítulo 24, Jesus falou assim, né? Ou melhor, o texto diz: então Jesus abriu a mente deles para que eles entendessem as Escrituras Sagradas. O texto está falando sobre os discípulos de Jesus. Ou seja, é Jesus quem estava abrindo a mente deles. Em Atos 16, versículo 14, fala a respeito de uma mulher chamada Lídia, né, da cidade de Tiatira. E diz assim, olha, uma daquelas mulheres que estavam nos ouvindo era Lídia. Lucas fala, uma vendedora de púrpura, ela adorava a Deus e o Senhor abriu a mente dela para que ela compreendesse o que Paulo dizia. Interessante isso, né? Diz assim, olha, que Deus, o Senhor, né, abriu a mente dela, ela estava ouvindo a palavra, a pregação, e agora a mente estava sendo aberta. Também no texto de Tito, no capítulo 3, nós vemos assim, como esse texto ele deixa claro para nós como é que Deus Espírito Santo age. Lá diz assim, ele nos salvou porque teve compaixão de nós e não porque nós tivéssemos feito alguma coisa boa. Ele nos salvou por meio do Espírito Santo que nos lavou, fazendo com que nascêssemos de novo e dando-nos uma nova vida. Deus derramou com generosidade o seu Espírito Santo sobre nós por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Texto belo, né? E ele faz a gente pensar como é que Deus, Espírito Santo, como é que Deus age na nossa vida, realizando em nós o renascimento, realizando em nós, operando em nós também a fé. Em 2 Coríntios, capítulo 3, diz assim, em nós não há nada que nos permita afirmar que somos capazes de fazer este trabalho, pois a nossa capacidade vem de Deus. É Ele quem nos torna capazes de servir a nova aliança, que tem como base não a lei escrita, mas o Espírito de Deus. A lei escrita mata, mas o Espírito de Deus dá a vida. Então aqui na segunda carta de Paulo aos Coríntios, ele diz, olha, nós só também somos capazes de fazer o trabalho que Deus coloca diante de nós no seu reino, unicamente pela ação de Deus Espírito Santo. Ou seja, é Ele quem nos capacita, quem nos chama à fé e que agora nos fortalece para nós também fazermos aquilo que Deus, né, espera de cada um de nós. E voltando para a confissão, então, né, de Augsburgo, lá diz assim, todos os que querem ser salvos devem ouvir essa pregação. Pois a pregação e a audição da palavra de Deus são um instrumento do Espírito Santo no qual, e por intermédio do qual ele opera eficazmente. Ele converte os homens a Deus e neles opera tanto o querer como o efetuar. E ainda, por esse meio, a saber, por meio da pregação e pela audição de sua palavra, Deus opera. Fazendo o quê? Quebrantando-nos o coração, atraindo o homem, o ser humano, de modo que pela pregação da lei chega o pleno conhecimento também dos pecados e ainda da ira de Deus. E experimenta no coração, então, por meio da pregação, o terror, a contrição, o pesar verdadeiros e pela pregação e meditação do Santo Evangelho, do gracioso perdão dos pecados, né? Em Cristo, acende-lhe nele uma centelhazinha de fé que aceita o perdão dos pecados por amor de Cristo e se consola com a promessa do Evangelho. Então é isso que a nossa confissão diz. Ou seja, Deus, ele só age
porque Ele age por meio da pregação da palavra. E é Ele quem opera em nossa vida, dentro de nós, a fé verdadeira. E assim o Espírito Santo, que opera tudo isso, é introduzido então em nosso coração. E mesmo que o Espírito Santo esteja agindo em nós, iniciando o nascimento em nós, as confissões dizem: o combate e luta da carne contra o Espírito Santo continuam também nos homens eleitos e verdadeiramente renascidos. Ou seja, nós continuamos muitas vezes relutando com a palavra de Deus e com a vontade de Deus, mesmo já confiando e mesmo crendo. O Espírito Santo permanece com a Santa Congregação Cristã, também diz a confissão, até o dia derradeiro, pela qual nos sara e da qual faz uso para anunciar e propagar a palavra, por intermédio de que opera e aumenta a santificação, de modo que cresçamos. E cresçamos diariamente e nos tornemos fortes na fé em seus frutos que Ele cria. E aí nós podemos agora ainda olhar para o texto de Gálatas, capítulo 5. Ali em Gálatas, capítulo 5, fala agora como é que Deus Espírito Santo age em nossa vida. E aí vem a pergunta: será que você, cristão, luterano, tem o Espírito Santo? E ele age também na tua vida? Ali em Gálatas 5 diz assim: quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos seus desejos da natureza humana. Porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer. E o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos. E por isso vocês não podem fazer o que querem. Porém, se é o Espírito de Deus que guia vocês, então vocês não estão debaixo da lei. O texto continua. E o que são as coisas próprias da natureza humana? Lá diz assim que elas são bem conhecidas: a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, as feitiçarias, a adoração de ídolos, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e coisas parecidas com essas. Então é interessante, né? Nós lutamos com isso e Deus Espírito Santo age na nossa vida, então, até para lutarmos contra esses pecados, né, que são próprios da natureza humana. Mas, pelo contrário, aqui também é dito quais são os frutos que Deus Espírito Santo opera em nós. Diz assim, o que Deus espera, né, e Ele, na verdade, opera e produz em nós é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. Contra essas coisas não existe lei. As pessoas que pertencem a Cristo crucificaram essa natureza humana delas, diz o texto, junto com as suas paixões e os desejos também dessa natureza. Muito bem. E assim a gente entende que Deus Espírito Santo, ele age na nossa vida. E esse Deus Espírito Santo, ele concede diferentes dons também, para que nós agora também possamos viver a nossa fé cristã e levar a cada dia o amor de Deus, testemunhar o amor de Deus. E que Deus Espírito Santo também continue a agir sempre na tua vida também, que Ele faça morada também em ti e que Ele também produza os frutos também por meio da tua vida. E especialmente, que você também crendo pela ação de Deus Espírito Santo, que você também possa se encontrar sempre firme, fiel em Jesus Cristo, como aquele que é teu único, verdadeiro, suficiente Salvador. E que fiel nessa fé,
você também possa sempre estar preparado para, a qualquer momento também, ser levado para junto de Deus, para viver com Ele a vida eterna. Que Ele assim o conceda e guarde sempre a cada um de nós, hoje e sempre. Amém. Querido Deus, em gratidão estamos diante de Ti em oração. Gratidão pelo culto, pelo perdão, por nos teres presenteado com amor maior, Jesus Cristo. Agradecemos pela vida eterna conquistada por Teu amado Filho, nosso Salvador Jesus. Agradecemos pela nossa saúde, nossa família, nossa casa, nosso emprego, nossos amigos e irmãos na fé, e também por tudo mais que necessitamos para nossa sobrevivência terrena. Senhor Deus bondoso, Tu nos concedes os mais diferentes dons, os quais são provas do Teu amor e do Teu agir em nós. Cada filho Teu recebe um dom especial. Agradecemos-Te por isso. Pedimos-Te que nos dês ânimo, coragem para exercer e aplicar a capacitação dos dons espirituais que recebemos de Ti e que essas capacidades sejam usadas para que a Tua vontade se realize em favor de outras pessoas. Faze com que o nosso servir seja agradável a Ti, que sejamos um exemplo vivo de fé, comunhão, testemunho e serviço. Obrigada porque podemos ser cooperadores na Tua obra. Ajuda-nos em nossas dificuldades, renova as nossas esperanças. Abra nossos corações e mentes para entendermos corretamente a Tua palavra e vivermos de acordo com os Teus mandamentos. Amado Pai, pedimos que estejas conosco todos os dias, nos protegendo dos perigos que possam nos atingir física e mentalmente, e armadilhas desse mundo que podem colocar nossa fé em risco. Estamos enfrentando dias de incertezas, medo do desconhecido, angústias, ansiedade, dificuldades econômicas, desempregos, conflitos de relacionamento nas famílias, diante desta pandemia que afeta todos os povos. Que tão logo seja possível, possamos sair deste isolamento e distanciamento social e retornarmos às nossas atividades presenciais na igreja, nas escolas, universidades e nas famílias. Pedimos, Pai, que concedas sabedoria a todos os cientistas envolvidos na busca de vacina e medicamentos para a cura da doença que este vírus causa. Intercedemos por todos os profissionais da saúde que estão comprometidos em cuidar dos doentes. Também intercedemos por todos os nossos governantes e autoridades, dá-lhes sabedoria, comprometimento e que sejam responsáveis na tarefa de administrar nosso país com fidelidade e justiça para com o povo. Livra-nos da corrupção e da descrença, do rancor e da indiferença, da injustiça e do desamor. Suplicamos em favor dos enfermos e pedimos que os mantenha corajosos, resignados e confiantes nos teus cuidados para com eles. E se for de tua vontade, que eles possam se recuperar com brevidade e seguir suas vidas neste mundo até o momento que o Senhor determine como o fim de nossas vidas terrenas. Que em todos os momentos de nossa vida, sejam bons e ruins, possamos firmemente a Ti recorrer, adorar, suplicar, confiar e temer. Que os bens e os dons espirituais que a nós concedeste possam ser a Ti rendidos em agradecimento sincero pelo sublime presente da salvação eterna em Jesus Cristo, em nome do qual realizamos esta oração. Amém. Que o amor, a graça, a paz e a proteção do Pai, de Jesus Cristo e do Espírito Santo esteja com todos vocês. Deus vos guarde pelo seu poder, protegidos, abençoados, desfrutando seus cuidados. Deus
lembrem sempre